Não tem aquela sensação de estudante que estuda o ano inteiro, faz a prova do vestibular e depois recebe o resultado, não foi aprovado? Não tem aquele profissional que trabalha sempre batendo meta para receber um dinheiro a mais, trabalha o ano todo e às vezes por questão de, sei lá, dois ou três carros não vendidos, dois ou três roupas não vendidas, sei lá, R$ 500 em vendas não concretizados e por conta disso não bateu a meta, não recebeu dinheiro a mais? É mais ou menos essa sensação do ano de 2025 do Fluminense. Vamos comparar o ano de 2025 com o ano de 2024. 24 foi um ano horrível. A gente não chegou às finais do Campeonato Carioca. A gente conseguiu ali uma recopa, mas eram apenas 2 jogos, né? Esses campeonatos, assim, essas taças de 2 jogos, é simplesmente, sei lá, para agradar público e arrecadar dinheiro, porque não é lá grandes coisas. Tipo assim, para quem ganha, pô, maravilhoso, ganhamos um título, mas tu vê o Mundial. Pô, até ano passado não tinha nada, agora tem Derby das Américas, não sei o que lá, e vai enfrentar. Tipo assim, pô, tu vai para um campeonato, recebe 3 títulos. Pô, é feio isso, né? É só para arrecadar, puramente arrecadatório. Mas para quem tá ganhando, é ótimo. Então, a gente ganhou Recopa, maravilha, 2025. A gente conseguiu ali, em 2024 ainda, aquela arrancada ao maior estilo 2009. A gente saiu de 6 pontos em 13 rodadas para a Sul-Americana no ano seguinte. Ou seja, para um time que não merecia nada, a gente ainda conseguiu ali uma Sul-Americana. Chegou 2025, a gente é, tirou alguns jogadores que eram muito ruins, outros jogadores acabaram saindo por livre e espontânea vontade, outros jogadores, como é o caso do Renato Augusto, falou, cara, eu não estou rendendo, então eu vou parar por aqui mesmo, né? Palmas para ele. Outros jogadores continuaram e simplesmente não entregaram muita coisa. Alguns jogadores foram muito bons ano passado e se foram. Outros jogadores vieram e não agregaram em nada. Jogadores que foram importantíssimos no ano passado, em alguns momentos foram importantíssimos esse ano, mas em alguns momentos muito preciosos a gente percebia que precisávamos, né, o time do Fluminense precisava, eu esqueci a palavra agora, né, esqueci a palavra agora, um je ne sais quoi, para quem assistiu Eu, a Patroa as Crianças, o Michael sempre falava isso, não, um je ne sais quoi, ou seja, é uma parada a mais. Você tem jogadores ali muito bons para compor elenco, para entrar no segundo tempo, para fazer diferença, para correr, para no momento que o Fluminense precisa de correria, eles estão ali, mas aquele craque, ele foi pro futebol inglês. Aquele nosso zagueiro que, pô, se não fosse ele ontem, a gente podia ter tomado 2 gols, vai sair. Um jogador que entrou que foi importantíssimo, mas no jogo de ontem entregou muito pouco, quase nada ainda. O decisivo perdeu o pênalti, que é o Canóbio. Ao longo do ano, ele foi tendo um crescimento muito bom. Chegou ali no último jogo do ano, que ele não podia errar, que na verdade os 2 últimos jogos que ninguém podia errar, né? A gente teve ali um crescimento muito bom em relação ao Campeonato Brasileiro. A gente saiu de um oitavo quando as distâncias dessas posições estavam muito grandes. A gente conseguiu terminar em quinto. Cara, terminar em quinto, quarto, terceiro, segundo, tirando a nível de premiação de grana, dá no mesmo, né? Ou você é campeão, você está no Libertadores, ou você está na pré, ou você está no Sul-Americano. Se não tem nada, está rebaixado. Por exemplo, para quem está rebaixado, 20º, 19º, 18º, 17º, é a mesma merda. Tá rebaixado do mesmo jeito. Então, você lutar o ano inteiro e chegar ali naquela posição não muito desejada, para quem estava em oitava poucas rodadas, chegar em quinto, pô, ótimo, você conseguiu angariar ali posições e conseguiu chegar numa posição melhor e disputar uma Libertadores. Ótimo, maravilha. Mas vamos comparar o seguinte, né, esse desabafo em sentido de comparando 2024 com 2025. Dependendo do momento de 2024, o time era melhor do que o de 2025. Só que 2024 era mal treinado até um determinado momento. E o mesmo Diniz, que treinou muito mal o Fluminense no início do ano, com peças horríveis, e um time ainda bom, com o André, com o Martinelli, com o John Arias, com o Cano, que até então ainda não estava
A gente ainda não tinha percebido que o Cano estava mal, o Keno ainda não estava horrível, né? Mas esse ano o Fluminense, de uns tempos para cá, começou a ficar melhor treinado com peças ruins. Ou seja, a gente precisa ter pelo menos o bom, não o melhor, mas a gente precisa pelo menos ter o bom dos dois lados. Ter um bom treinamento, ser bem treinado, mas a gente também precisa de bons jogadores. Com a saída do John Arias, né, teve um momento ali do Serna conseguindo fazer assistências e gols, mas se você for pensar que o Serna, no mesmo lance em que ele fez um gol de contra-ataque contra o Atlético Mineiro, ele perdeu contra o Bahia, né, logo no início do jogo, que ele perdeu contra o São Paulo. Cara, ontem ele ficou de cara a cara contra o Léo Jardim e ele sequer chutou. Ele deu uma de Everaldo contra o Borussia. Tá, cara, de frente pro gol. Qual é o problema desse time de fazer gol, cara? Qual é o problema desse time de querer ser precioso, de querer entrar com a bola dentro do gol? Ele, a bola e o goleiro atrás. Só que não sequer dribla o goleiro. Cara, tava ali o Léo Jardim, o Serna ficou meio... Ou seja, a gente não tem aquele jogador que em algum determinado momento, se precisar, ele coloca a bola embaixo do braço e faz o que é preciso. O Ganso, voltando de lesão, quando ele volta de lesão, ele faz um gol contra o Bahia importantíssimo, mas ainda assim não consegue fazer muita coisa porque o Fluminense, nesses dois jogos, não vou dizer se é cansaço ou não, mas tipo, no futebol você acaba premiando um time com mais trabalho, e brasileiro parece que não curte muito ganhar mais, sabe? Ah, eu tenho que trabalhar mais, putz, né? Tem jogador que se entrega. Mas parece que em alguns jogadores desse time aí, parece que isso não é muito bom. Ah, o cara já tá de férias, né? Você percebe que muitos jogadores ali não estavam se dedicando muito. E muitos jogadores ali não é nem questão de dedicação, era questão de, tipo assim, falta de jogar mesmo, não sabe, né? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que o Fluminense entrou em campo ontem, como o Fluminense terminou, né? Se um jogador jogou bem ou não, e como eu esperava que o time tivesse jogado, né? Então eu vou diminuir aqui a tela para vocês acompanharem isso junto comigo. Aqui foi como o Fluminense entrou em campo ontem. Aqui foi como o Fluminense entrou em campo ontem. Frei, Thiago Silva, René, Samuel Xavier, Nonato, Martinelli, Costa, Serna, Canobi e Everaldo. Qual deles jogou bem, qual deles jogou mal? Thiago Silva, monstro. Se não fosse ele, a gente tinha tomado gol no primeiro tempo, tinha tomado gol no segundo tempo. Se a gente for comparar com o primeiro jogo, o Freitas, que não jogou mal, mas não jogou bem nesse segundo, mas no primeiro jogo ele deu a classificação, porque foi aquele gol que se tivesse terminado 1-1 e a gente tivesse terminado 1-0 nesse segundo, mas tipo assim, pô, de si já acabou, a gente está comparando coisas que precisam ser alteradas para 2025, o tempo não volta, né? É claro que teve interferência de Klaus no primeiro jogo, não expulsando o Léo Jardim, teve o Wilton Pereira de Sampaio, que qualquer coisa que o Fluminense fazia era falta, era cartão. O jogador do Vasco deu cotovelada e ele sequer deu falta na Costa. O jogador do Vasco puxava e evitava contra-ataque e ele só dava uma faltinha, nem bronca ele dava. O jogador do Vasco quase quebrou a perna do Serna, ele deu cartão amarelo e só, que era claramente, pelo menos, discutível. Pelo menos o VAR ele tinha que ir. E nem isso ele foi, ele só deu cartão amarelo, o VAR nem chamou. Cara, que isso? Ninguém quer o Fluminense na final, é isso? O Klaus não queria, o Wilton Pereira do Sampaio não queria, CBF não queria que o Fluminense... Cara, é incrível a quantidade de pênaltis não marcados, a quantidade incrível. O Fluminense faz pouca falta, né? Ontem fez até mais faltas do que no primeiro, amém, porque se fosse depender, né, de boa vontade de alguns jogadores, nem falta fazia, né? Mas esse daqui é o time que começou o segundo tempo, né? Basicamente o primeiro jogo tirando o Canobi também. Mas aí o Canobi, né, se a gente começar pelo final, perdeu o pênalti mais decisivo ali. O Everaldo até que conseguiu ali participar do gol, igual ele participou lá do gol contra o Grêmio, né, do Soteldo. Mas tirando essa participação no gol, o que o Everaldo fez? Nada.
Não ganhou no alto, não ganhou embaixo, nada. Serna tinha a bola do jogo e não fez. Nonato correu, não participou ofensivamente. Martinelli não participou ofensivamente. O Acosta não participou muito do jogo. O jogo era basicamente defesa e ataque, porque o meio não tinha muita coisa a que fazer, né? Defendia um pouco, né? E aí a gente tinha um primeiro tempo que a gente começou muito mal, melhorou, fez o gol no gol contra, mas depois deu uma piorada de novo. Tanto que eles tiveram chance de empatar. Aí beleza, vem o segundo tempo. No segundo tempo, essas peças foram alteradas. Não, um comentário aqui em específico do Samuel Xavier. Primeiro e segundo jogo, Samuel Xavier parece que ele joga muito bem contra alguns times, mas contra o Vasco ou um final, o jogo decisivo assim, o Samuel Xavier ele se perde. Tanto que o Guga entrou muito bem, né? Note que eu vou falar que na minha escalação eu tinha colocado o Guga. Note que na minha escalação, você que assistiu o vídeo, né, da minha escalação, vai ver também que eu colocaria o Bernal. Bernal entrou muito bem. Entrou muito bem. Canóbio, além daquela falta, teve um momento no primeiro tempo que ele podia ter cruzado. O Acosta estava de cara pro gol. Ele cruzou na mão do Léo Jardim, cara. Ele parece que ele não olha, cara. Parece que ele não olha para onde ele tem que cruzar. E depois teve um cruzamento lá pro outro lado, que no Everaldo, lá na Costa, ele jogou a bola lá na ponte que caiu. Aí teve um outro lance que ele vai cruzar, pô, cruzou alto pra caramba, o Léo Jardim não pegou, mas ninguém pegou. Cruzamento com Canóbio não funciona. E aí eu vou falar, já tem vários vídeos meus falando que o cruzamento fluminense é horrível. Talvez um pouco melhor na bola parada, mas o cruzamento fluminense é horrível. A eficiência de cruzamento fluminense é deplorável. Cara, se não treina cruzamento, pra que ficar cruzando, cara? Tu vai pegar aí a quantidade de cruzamento de René. Quantos cruzamentos o René já teve? Uma pancada. Quantas assistências o René tem? Zero assistências o René. E por que o René não continua subindo? Deixa o René fixo e coloca o Martinelli para subir. O René ocupa o espaço do Martinelli, cara. Coloca um outro jogador ali para subir no lugar do René. Deixa o René marcando, que o René marca pra caramba. Marca muito bem o René. Não quero tirar o René do time porque o Fuentes ataca maior do que o René, mas defensivamente ele bate cabeça. Então, se for para ter um jogador que defende, mas ocupa mais o espaço de subida, deixa ele fixo. Coloca um jogador no meio para ocupar o espaço que seria o René. O René vai, outro vai. Aí vai ele e Serna, vai Martinelli e Serna, vai Bernardo Canóbio. Né? Só que o Samuel Xavier ataca melhor. E aí, como a gente precisava de uma zaga, né, mais forte, porque o Freitas é uma negação, o René ocupando ali o espaço junto com o Freitas, deu uma solidez defensiva do lado esquerdo. O Samuel Xavier nem tanto. Mas o Guga entrou com a garra que ele sempre entra nesses jogos decisivos. Coisa que o Samuel Xavier não percebeu. Então, pelo lado direito, o Fluminense começou a dominar. O problema era ofensivo. Entrou o Ganso, só que entrou o Ganso junto com o JK. O JK, velho, foi esse o jogo do Bahia, que eu comecei a perceber, assim, cara, na moral, agora eu entendo por que o Everaldo é titular. Porque o JK tá querendo ganhar dinheiro de forma fácil. Vai fazer um OnlyFans. Vai fazer um Privacy. Quer ganhar dinheiro de forma fácil? Faz isso. Privacy, OnlyFans, Close Friends. Porque, cara, pra tu ficar na banheira desse jeito e não conseguir isolar... Não conseguir, não. Conseguir isolar a bola de esquerda ali, que dependendo do jogador, essa bola é no gol. Depois, dominar a bola e isolar a bola no momento chave do jogo, que era, se o Fluminense faz aquele gol, acabava o jogo ali, 2-0, a classificação era nossa. Não, ele isola a bola, cara. Cadê os nossos jogadores defensivos? Não. Definíveis também não. Aqueles jogadores que vão definir as jogadas, que vão
igual era o Cano. Até o John Kennedy em 2023 era esse jogador. Contra o Grêmio, por exemplo, ele fez um golaço, mas o Fluminense acabou não conseguindo a vitória naquela ocasião. Mas, tipo, tu pega o Serna, tu pega o Canóbio, tu pega o John Kennedy, e inclusive o Everaldo e o Cano, que esse ano, cara, somar os gols deles todos no ano, tem um jogador ou outro jogador em algum outro lugar que tem mais gols que esses caras, velho. Mas tirando o Cano tem 20 gols e ainda consegue ser o quinto ou sexto maior artilheiro do Brasil. Mas tu pega em gol Serna, Canóbio, John Kennedy e Everaldo, que são 4 jogadores, dá a quantidade de gols de quem aí no ano? Pô, 4 jogadores, a gente precisa ter 4 jogadores para valer um. Só que aí tu pega o Everaldo, que é café com leite. Não finaliza, não consegue dominar. Mas aí quando tu pega e tira o Everaldo, coloca o John Kennedy, tu começa a entender o porquê que o Everaldo é titular. Porque o John Kennedy ele pisa na bola, puxou um contra-ataque contra o Bahia, ele pisou na bola, vai jogar aqui agora, perde gol incrível e perde o pênalti decisivo, pô. Aí tu fica assim, tá. O Fluminense melhorou com a entrada de alguns jogadores, por exemplo, Bernal jogou muito, né, marcando, não deixando os caras ficar com a bola. As alterações que o Diniz fez não surtiu o efeito que o Diniz queria, né, a nível de deixar o Coutinho jogar. Tanto que o Coutinho, depois de um determinado momento, não pegou mais a bola. A bola ficou simplesmente no Fluminense. O Fluminense teve ali bolas do jogo, teve 3 ou 4 bolas de jogo dentro da área que não foram definidas. Tu pega as jogadas do Vasco, os chutes perigosos que o Fábio defendeu foram de chutes de fora da área. Defensivamente, no quesito evitar problemas maiores, o Fluminense foi até bem. Os sustos que eles deram na gente foi de chutes fora da área. Tudo bem, se a bola passa, é gol, não tem problema. Gol de fora da área, gol de dentro da área, gol do meio de campo, um é mais bonito que o outro, mas todos eles valem um único gol. E aí o Fluminense fica com essa de preciosismo, de querer... Pô, teve um lance que o Ganso, ele recebeu uma bola e podia dominar e girar e chutar, ele tentou dar no John Kennedy dominou e ainda tirou a perna, o Wilton Pereira de Sampaio foi dar falta quando essa bola seria claramente escanteio pra gente. Então, o preciosismo de você querer sempre pegar o cara que é o atacante, que é ele que vai definir. Cara, se fosse dessa ideia de o atacante que vai definir, a gente não tava fazendo mais gols com o Martinelli do que com os atacantes. Mais gols com o Acosta, mais gols com o Hércules. A gente pega esse meio aí, o meio titular, barra meio reserva, que são Hércules, Nonato, Martinelli e Acosta, tem mais gols que os nossos atacantes juntos, pô. Era melhor a gente jogar com 6 volantes, então. Coloca o Hércules, coloca o Martinelli, coloca o Ganso, coloca o Acosta e talvez deixe o Canóbio por correria, porque não temos alguém que vai definir. E aí agora eu vou mostrar para vocês qual seria o time que eu teria colocado logo de início de jogo e eu teria tirado o John Kennedy, né? Porque claramente você já sabia que o Everaldo não ia jogar um jogo bom, mas o John Kennedy não tinha aquela esperança ainda. Então eu iria entrar com esse time, né? O Ignacio no lugar do Freitas. E aí no segundo tempo eu iria fazer essas alterações aqui, ó. Eu teria feito. Tirava o Serna, ficava assim, logo no início do segundo tempo. E aí depois eu iria fazer a troca do John Kennedy, colocaria o Ganso aqui. Não, na verdade isso daqui seria uma outra proposta, perdão. Bernal, eu colocaria o Bernal, ele colocou o Bernal entrou muito bem, só que o Bernal entrou no lugar do Nonato. Eu teria colocado o Bernal, tirado o Acosta e teria jogado com esses 3, iria trazer o Ganso para mais próximo, né? Pera aí, acabou cancelando a... Como você está vendo aqui, aqui é o Guga. Eu teria colocado o Guga também. Ou seja, a nível de alterações, o Zubeldia alterou bem. O problema todo foi que os nossos atacantes são ou foram
dependendo da sua linha de raciocínio. Wallace, se eles são incompetentes, por que o Fluminense conseguiu chegar na semifinal? O Fluminense conseguiu chegar na semifinal do coisinha, ele não conseguiu chegar em quinto. Ou seja, foram incompetentes, para você que fica querendo analisar a gramática utilizada pelo carinha aqui da frente. Mas foram muito incompetentes, né? E aí, o peso de uma semifinal pesou? A semifinal pesou para esses jogadores, e por isso que um perdeu pênalti, o outro de cara pro gol não fez gol. Né? Por isso que o meu estilo teria terminado assim, ó, sem um atacante. Por quê? Não estão funcionando? Bota tudo de meia, Serna canal para correria, talvez até tirado um Serna, né? E aí vai aquela ideia de tipo assim, cara, às vezes é melhor você ter um jogador que define a jogada, mas que define mal, do que um jogador que não define. O Keno, eu não gosto. O Keno jogou muito, mas não tá jogando nada. Mas eu acredito que ele teria chutado, pelo menos, meio que isolado aquela bola lá. E a gente ficaria assim, pô, o Serna teria feito gol. O Serna não fez o gol. Acho que o Keno, pelo menos, teria chutado. E aí, se ele tivesse chutado, a gente iria depois pensar, será que ele teria feito gol ou não? Mas agora, de novo, pensando já em 2026, porque esse jogo acabou, 15 dias aí de recesso para esses caras, vem logo o Brasileiro, logo no início de janeiro, que para mim é uma proposta muito boa, começar o Brasileiro junto com o Carioca, eu acho essa ideia legal. Esticar um pouco o Carioca também, né? Ao invés de terminar março, vai terminar um pouco mais. Você tem ali menos datas, mas você não tem jogo segunda e quarta, então você acaba esticando um pouco, só é bom, até mesmo para os jogadores, né, de time menores do Campeonato Carioca. Mas aí, pensando que o ano acabou, cara, repagina, velho. Repagina. Tu vai continuar com algum desses jogadores? Porra, beleza. Mas traga um jogador ofensivo que vai fazer o gol. Que vai chutar, que não tem medo de arriscar, alguém parecido com o Cano. Né? A gente tem histórico de jogador, né, que seja argentino. A gente tem esse histórico bom. Conca, o próprio Acosta agora, o próprio Germán Cano, a gente tem esse histórico bom. Pega um argentino, libera o Germán Cano, que vai ficar sempre se lesionando, coloca ele para jogar um campeonato que tenha menos jogos, né? Ele vai continuar sendo ídolo, não é porque ele não está jogando que isso vai diminuir a força que ele tem. Thiago Silva também ajudou muita gente no passado, queria terminar o ano com... Mas o que ele fez junto com o Fábio atrás, esse pessoal não fez lá na frente, né? Eles recebem salários proporcional ao que eles fazem, só que um entrega e o outro não entrega. Então é isso. Valeu, galera. Deixa o like. Até a próxima.